Salve aquaristas, beleza? Aqui Renato Ribeiro, canal Delta Aquarismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse projetinho aqui, ó. Vocês estão vendo aí que tá ficando bacana, tá tomando forma. Aqui, ó, eu coloquei uma planta nova. Se você tá acompanhando aqui só pelo YouTube, você ainda nem sabe dessa planta, nem sabe qual planta é. Mas eu vou falar no vídeo, vou falar dessa outra planta aqui que já cresceu muito, a gente já fez até poda, mesmo em apenas uma semana de aquário, galera. Tivemos percalços, tivemos coisas ruins também, mas assim, o projeto está todo vapor, tá ficando do jeito que eu quero, então assim, vai andar, isso é o mais importante. Antes de eu soltar o vídeo para vocês, galera, gostaria de pedir que vocês se inscrevam, isso é muito importante para nós. Às vezes você cai aqui de paraquedas, pô, a gente faz conteúdo toda segunda-feira, pelo menos vai ter vídeo aqui, às vezes a gente lançou na quinta ou na sexta, mas a gente sempre traz um conteúdo bacana, a gente tenta fazer com que o nosso aprendizado sirva para você também, isso é muito importante. Então 80% das pessoas que assistem nosso canal não é inscrito, então se você se inscrever você vai estar dando uma baita ajuda. Não, tem um botãozinho aqui para você se inscrever. Galera, eu vou soltar a vinheta, na volta você já fica com o vídeo, com toda a evolução desse aquário, beleza? Galera, para dar um pouquinho do resumo do que foi essa semana com esse aquário, né? Uma semana de montado, algumas mudanças já foram feitas. A princípio eu tive uma certa dificuldade com os camarões, não que eles não vieram saudáveis da loja, mas eles vieram muito bem, inclusive. Só que nesse dia eu peguei eles pela tarde e após o dia inteiro, fico bastante tempo dentro do carro, aí o comecinho da montagem, né? Ficou muito tempo dentro do carro e assim, quando eu trouxe eles para casa, eu senti que eles não estavam tão bem, o comportamento não estava natural, eles se escondiam o tempo inteiro. Achei até que haviam morrido já, mas não haviam morrido. O que acontece é que eles passavam muito tempo escondidos e como eu tinha poucas plantas, eu imaginava que ali a qualquer momento ia encontrar os cadáveres e não encontrava, até que eles apareciam em algum momento, aparentavam estar normais, mas mesmo assim, muito tímidos. Eu imaginei que no primeiro dia foi aquela questão de ecdise, né, troca de caça, que eles não ficam num comportamento tão natural, né? Eles ficam mais travados ali, e era exatamente essa sensação que eu tive, mas a gente sempre acha que eles estão melhorando, né, e tudo mais, mas assim, infelizmente eu não tive muito sucesso não, galera. Meus camarões começaram a apresentar esse comportamento por um longo tempo, e aos poucos foram morrendo após uma TPA. Até no início eu imaginei que tivesse alguma relação com essa TPA que eu fiz. Mas, por incrível que pareça, depois eu passei a imaginar que não, porque na verdade eles nunca foram muito... Esse aí é o macho, é o único que a gente vê nadando de um lado pro outro. Então, assim, ó, os outros você vê muito parado, que eram as fêmeas, eu perdi as 3 fêmeas. Até acreditei isso uma TPA, que acredito que não foi o caso. Mesmo assim, ainda em alguns momentos eu conseguia visualizar um filhote ou 2 ali pelo aquário. Cheguei a ver 3 em um dia, assim, próximos um do outro. Acredito que não vingaram, assim como as mães. Aí estão eles, ó, um comportamento mais travado. Se você olhar no vidro aí onde eu aponto, ó, tem um filhotinho. Então, assim, mas mesmo com os filhotinhos, eu ainda tava meio assim desconfiado do comportamento deles. Apesar dos camarões estarem muito bonitos, serem de um padrão bem bacana. E aos pouquinhos eu fui perdendo, como eu disse pra vocês, eu acreditei só uma TPA. Na verdade não foi bem uma TPA. Eu tirei a água da superfície para reduzir aquele engorduramento, né? A gente sabe, camarões comem muito devagar. E o fato deles comerem devagar faz com que a ração solte muito mais resíduos do que quando é um aquário de peixes, alguma coisa assim. No aquário de peixes você joga um pouquinho de ração ali, se assim, todo mundo estiver bem esperto, assim, num horário bacana e a quantidade for adequada, os peixes vão comer em segundos. E com camarões não é bem assim que acontece, assim, eu notei de cara nos primeiros dias essa mudança, assim, mas eu tava só com macho, eu resolvi mudar, comprei algumas plantas, né, se você tá vendo aí, essa é a Valisneria Nana, que eu comprei justamente para esconder um filtro, né, se você olhar, o filtro ficou quase invisível. Então eu fiz a compra dessa planta. Eu ganhei essa planta da esquerda do Eduardo aqui de Brasília, cara que até conheci através de grupo, essas coisas. O cara falou que estava desmontando um aquário, que tinha uma planta que é a samambaia que está do outro lado. Em algum momento eu vou mostrar um pouquinho dela. Essas aí são as primeiras plantas, né, as higrófilas. Essa samambaia foi a que ele trouxe para mim, inclusive um ramo bem farto.
Eu já fiz até uma poda, mais tarde eu vou mostrar pra vocês como ficou a poda. Esse aí foi mais ou menos o que ficou o aquário nesses últimos dias, né? Eu dei uma aumentada na quantidade de plantas, fechei o outro lado do jeito que eu queria, com Vallisneria. Ainda fiz alguns pequenos ajustes e trouxe novos camarões. Trouxe 3 fêmeas. Assim, o comportamento tá um pouquinho melhor. Eu consigo notar claramente assim que é diferente. Eles não ficaram baqueados assim que chegaram. Então, assim, é uma dificuldade, mas eu acho legal eu relatar para vocês, porque às vezes a gente pode enfrentar uma dificuldade, né? Sobre testes, aqui eu não tive problema nem com amônia, nem com nitrito. A gente sabe que camarão, apesar dele demorar muitas horas para comer e da comida ficar ali no aquário, eles comem muito pouquinho, né? Então, para gerar um amônio, um nitrito, seriam necessárias algumas horas, né? E até as fezes dele são bem pequenininhas, são quase fios de cabelo. Então, assim, eles não conseguem sujar numa grande proporção o aquário. Mas, assim, a experiência... dessa segunda vez eu comprei os camarões ontem, no sábado, né? Então já tem aí tem um pouquinho mais de 24 horas que eu tô acompanhando eles dentro do aquário. Tô conseguindo ver um comportamento mais natural deles. Assim, o aquário em si, as plantas estão desenvolvendo muito bem. Essa samambaia eu já imaginava, ela tem um desenvolvimento absurdo, assim como a Vallisneria também, mas a Vallisneria eu não cheguei a acompanhar o crescimento, porque ela tá desde ontem comigo. Olha aí uma das fotos que eu tirei. Eu sempre tô tirando fotos, sempre tô olhando no aquário, né? Acho que isso faz parte um pouquinho do nosso costume, assim, né? A gente que é aquarista. Olha aí, eu consigo filmar mais alguns. Esses já são os novos, né? Hoje eu fiz uma TPA, aí o resultado da TPA, a quantidade de folhas. Tirei o excesso de enraizamento de uma planta que eu havia esquecido. Foi a primeira planta que eu coloquei no aquário, daquelas Vallisnerias, né? E ficou horrível, porque essas plantas você não consegue enterrar adequadamente no meu tipo de aquário aqui, porque tem um substrato fértil por baixo, então se eu fuçar muito, mesmo assim talvez ela não se fixe tão bem. E pode acabar subindo também um pouco daquela poeira, né? Não fica tão legal o aspecto. Mas assim, como eu estava dizendo para vocês, das plantas, o desenvolvimento dessa da esquerda principalmente, a samambaia, foi absurdo, assim, eu não tenho do que reclamar dessa planta. Uma higrófila ali já está chegando na superfície da água. Acredito que eu vou manter pelo menos uma assim, eu acredito que não vão ser todas, mas ali talvez eu até reposicione ela para embaixo dela eu colocar algumas anúbias. Na verdade eu tinha até anúbia aqui, que estava no SAMP do outro aquário, mas eu acabei perdendo numa baixa que deu na água. Ela estava numa criadeira, a criadeira ficou presa, e eu estava até desenvolvendo, e estava já preparando um local mais sombreado, mas eu não desisti de ter anúbia. Eu vou criar uma zona mais sombreada, provavelmente com essa higrófila que sai da água, né? Aí vou dar um pouquinho... vou mudar um pouquinho o layout aqui, mas é pouquíssima coisa. Criar área sombreada, colocar uma anúbia ou uma microzorum agora, né? Se eu não encontrar a anúbia que eu quero, né? E assim, ó, aí o comportamento dos camarões. Pra quem viu, pra quem acompanhou nos nossos stories, totalmente diferente, parece outra coisa, inclusive. O padrão de cor, de coloração tá exatamente igual, nada de muito diferente. E assim, agora é esperar. Vamos ver se daqueles filhotes aí também, de repente, surge alguns aí. Vamos ver se sobreviveu, né? Mas, assim, foi uma dificuldade complicada. Uma dificuldade, inclusive, que eu não esperava com esse aquário. Normalmente, neocaridinas são bem tranquilinhos, não costumam dar trabalho. Inclusive, algumas pessoas falaram: Renato, pode ter sido a TPA. A TPA, às vezes, ela é bem prejudicial por eles serem sensíveis, né? Em algumas questões. Mas, assim... algumas pessoas mantêm o manejo deles até praticamente sem TPA, então pode ter sido isso, mas pode não ter sido. Eu acredito que não, realmente eu acredito que eles eram camarões que já estavam fragilizados devido à condição, culpa minha, totalmente minha, né, para trazer para casa e tal, não ter me preocupado, podia ter deixado num outro recipiente maior, né, assim, pelo menos aberto. E assim, aquela oxigenação ali que tem dentro do saco, eu não tenho dúvidas que daria para esse tempo todo, mas aí você deixa os camarões dentro do carro, tem um calor do dia, né? Aí chega até 2 horas da manhã, as noites aqui em Brasília estão frias nesses últimos tempos. Eu acredito que isso aí possa ter influenciado, mas galera, aí ó, a hora que eu
fiz a poda, tá um monte de folha aí na superfície. Então, galera, é mais ou menos isso. O aquário tá evoluindo muito bem. Eu espero mostrar pra vocês um pouquinho mais. A gente não tem muito essa pegada vlogger, né, assim. Então, mas esse aquáriozinho eu quero acompanhar. Sei que tô devendo um vídeo pra vocês também do nosso Oscar, né, o Delta. Acredito que nessa semana a gente consiga dobrar aí a quantidade de vídeos, né? Eu posto sempre um por dia, por semana, né? Eu vou tentar fazer 2 essa semana, justamente para mostrar um pouquinho do Delta. Eu peço sugestões aqui, uso o espaço do comentário para dar sugestões, principalmente para lista, para playlist fauna, né? Então, assim, você está acompanhando nosso conteúdo, pensa num peixe. E se você tiver contribuições também, você fala assim, cara, tem um peixe, eu gostaria dele na playlist fauna. Então, você manda o vídeo pra gente, a gente conversa, né? A gente entra em contato pelo WhatsApp, a gente tenta trazer esse vídeo na melhor qualidade possível. E por enquanto é isso, galera. Tenho só a agradecer a vocês, a gente tá com 1.300 inscritos no canal, que é uma marca que eu considero sensacional pelo pouquinho tempo que a gente tá aqui. E por hoje é só. A gente se vê essa semana ainda, que eu vou trazer mais vídeos pra vocês. Muito obrigado a todos e valeu!